certo. Tudo tranquilo. Então vamos lá, gente. Estou aqui conversando, começando o quinto podcast desse projeto, né? Eu dei o nome de O Clube Prosa, né? Coisa de velho, né? Mas fazer o quê? A gente é velho. E como eu faço com todo convidado, eu deixo para o convidado falar quem que ele é, né? Quem que ele é, quem que ele é, por que que ele está aqui, né? Conta um pouquinho aí, meu amigo. Ih, rapaz, a história É longa? é longa, né? É longa, a história é longa. Dizer quem a gente é assim é uma coisa, né? Você tá quase a terapia, isso, né? Vamos resgatar Então, algumas coisas. eu vou te dizer que foi uma grande surpresa aí te encontrar aqui em Belo Horizonte, cara, e você me contar essa história que você, né, acompanhava a minha trajetória de atleta. Eu acho que poucos sabem aí. Muitos sabem, poucos não. Muitos, né? Essa mistura toda aí entre a natação, a odontologia, né? Eu sou também major da reserva da Força Aérea Dentista, fui muitos anos chefe da odontologia aqui em Belo Horizonte, depois passei a trabalhar em Lagoa Santa, acho que eu desenvolvi um bom trabalho lá, Legal. né? Acho que acertei mais do que errei. Então, né, a história da natação mudou minha vida, né, cara? A natação, eu comecei aos 4 anos no Fluminense, né? Eu sou carioca, carioca da gema, como a gente diz, nascido no estado da Guanabara, antigo estado da Guanabara, lá em 1967, né? Sou filho de imigrantes, sou primeira geração no Brasil, né? Minha mãe é espanhola, meu pai é espanhol, vieram para cá. Minha mãe veio aqui na coragem, né? Entrou no navio em 1954, veio parar no Brasil. Meu pai já Meu estava aqui, Deus. sozinha, mulher, naquele tempo, você imagina, né? Nascida no interior, assim, interior do interior do interior, lugar que deve ter umas 10 casas, a gente já visitou. Se hoje já é difícil, imagina naquela época. Claro. Se hoje é difícil, você imagina, em 1954 ela conta que chegou no Rio de Janeiro em pleno carnaval, né? E, interessante. Então ela me levou, né, ao Fluminense, eu com 4 anos de idade, imediatamente eu quis me atirar da plataforma de salto, sabe? Minha primeira vontade, eu falei, Para quero ir para a piscina? plataforma. Ela falou, não, de jeito nenhum, vamos para a piscina, né? Então entrei na escolinha de natação, né? E assim, surpreendentemente, demorei 30 dias para aprender a nadar. Com 30 dias eu fui aconselhado a mudar o nível, né? Passar para a piscina de salto já, porque não estava dando, né? Para ficar ali naquele tipo de treinamento. Né? E nem tudo são flores, né? Quando foi para eu passar para a piscina olímpica, eu fui reprovado, né, cara? Olha, Eu fui reprovado, não pude passar. Então nem tudo na vida, né? Só a gente tem que encarar as dificuldades, né? E essa já foi uma dificuldade, até que um técnico, Pedro Zitti, me viu nadando e falou: o que esse menino está fazendo nessa outra piscina? Não passe imediatamente para cá. Pedro Zitti que me ensinou a nadar costas, né? Então, cara, eu comecei no Fluminense em 1972. Em 75 eu já fui campeão brasileiro pela primeira vez, depois 76, 77. Quando depois vieram alguns anos difíceis, né, em termos de natação, em termos pessoais também. Como eu disse, a gente é família de imigrante, a gente claro, não era difícil. miserável, não era miserável, mas não tinha, os recursos eram limitados, né? Eu lembro que minha mãe falou também que uma vez ficaram 6 meses devendo a escola e a diretora confiou, né? A diretora, Aham. ela confiou, falou, não, vocês vão pagar isso aí, eu tenho certeza que vocês vão pagar, e a gente acabou pagando. Então, e a natação nesses anos foram muito difíceis, né? Meu pai era garçom, minha mãe, né, com ensino primário, básico, meu pai também, e minha mãe costureira, e quando a vida estava melhorando, meu pai faleceu, né, cara? Faleceu de forma trágica aí, Você me contou. Aham. foi assassinado, né? Aham. Quando a vida estava melhorando no restaurante, ele foi assaltado e morreu no assalto. Então, é, minha mãe teve que novamente, né, numa Tomar as época que rédeas. não se falava, né, assim, 1979, né, uma época que se dizia que era segura, eu digo que para mim não foi uma época segura, né? Ah, Para mim tá. não foi, acho que é uma confusão aí, né, nessa questão, era mais segura mesmo. Para mim, Não foi. meu parâmetro tem viés, né? Minha medida tem viés.
Então foram anos de natação muito difíceis, né? Questão também de técnico, essa questão de estímulo, né? Até que minha mãe tomou as rédeas, como assim, inimaginável como ela conseguiu criar dois filhos. Minha irmã tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, eu tinha 12 anos. Como ela conseguiu isso aí, né? Sozinha, voltou a trabalhar e conseguiu tocar a gente. A gente tinha duas instruções básicas em casa: estudar e não se meter, e não trazer problema para dentro de casa. Era uma confusão, não traz o Já é problema uma para casa. base. Já é uma boa, né? Já tem problema demais aqui em casa, não traga os problemas, resolva seus problemas, né? E a gente Aham. aprendeu a resolver os problemas sem precisar muito da ajuda, a cabeça dela já era muito cheia, né? Com a sobrevivência do dia a dia. E estudar, felizmente, foi uma coisa assim que eu gostava de fazer. Minha Que irmã bom. também, minha irmã aquela leitora assídua, né? Eu me inspirei muito nela. Eu Nadava ou espero que ela, estudava? cara, nadava e estudava. Minha irmã, mas eu aqui vendi muito salada de fruta na praia para um amigo meu, Xandeco, Alexandre Morgan, ele tinha um negócio, vendia saladas, eu ajudava a vender, vendi muito tênis para conseguir um dinheiro, porque não tinha dinheiro. Lembrar porque não, assim, até para ir no cinema era difícil, né? Mas ele não era miserável, né? Tinha as coisas limitadas. Nunca me faltou o básico, isso aí sempre houve esse esforço dentro de casa, né? E a gente também nunca, eu digo a gente, eu e minha irmã, nunca exigimos demais, né? Não Aham. éramos filhos exigentes, a gente se contentava com o que Porque tinha. E tinha. assim a gente foi tocando. Então era basicamente treinar e estudar, né? E nesses anos aí, 77, depois fui campeão brasileiro, 78, 79, 80, os resultados estavam ruins, né? Técnico, acho que não casou muito com o técnico, tinha essa questão pessoal, até que eu instalei, né, minha cabeça falou assim, não, eu não posso ficar nisso a vida inteira, né? Você virar o homem da casa com 12 anos não é muito fácil, eu digo assim, Aham. porque era o único sexo masculino. E, e eu resolvi mudar essa minha cabeça, né? E foi numa época que também houve mudança de técnico. Eu passei a treinar na equipe principal do Fluminense, com o Fernando Tovar e o Denir de Freitas, né? A gente treinava, o pessoal da elite treinava Djan Madruga, Ian Fotora, Paul Junot, Flávia Nadalute, Cristina Bassani, treinavam dois por raia. A gente treinava 8, 10 por raia lá na raia Meu 8, né? Deus. Aham. Na pancadaria. Pancadaria. Na pancadaria. Houve uma vez que o Denir me tirou daquela raia lá e me colocou dentro da raia com o Ian Fontoura e com o Djan Madruga. Então você imagina, eu acompanhei o Djan Madruga na Olimpíada de 76, 78. 76 em Montreal pelo rádio, né? Acompanhando as provas pela rádio, né? Pela rádio. Então me coloca na raia com o Djan Madruga, né? E eles olharam para mim e falaram assim: a gente não vai rodar, você se vira. Cara, eu passei o treino inteiro olhando para cima e afundava, e eles passavam com o braço raspando, né? Assim, para me acertar mesmo. E Acertar mesmo. foram 6, 7 mil metros assim, cara, assim. Aí a gente vai sendo forjado, né? Aham. E depois uma grande mudança que houve foi quando houve uma mudança no Fluminense, né? E eu nasci em Laranjeira, sou tricolor, não acompanho muito futebol, mas sou tricolor, né? E quando veio uma equipe do Tijuca, se eu não me engano, veio uma grande equipe junto com um técnico chamado Ricardo Moura, né? E o Ricardo Moura realmente ele deu uma revolucionada no meu treinamento e aí eu dei uma disparada, né? Assim, Isso foi que comecei em 82. ano? Isso já Isso em... foi em 1981 para 1982 Foi e aí que como você eu começou digo, a explodir daí, né? é aí que eu comecei a explodir. Nem tudo foi nadar o campeonato brasileiro, das 5 provas eu ganhei 4 e uma eu não peguei final, porque a principal prova, 200 livre, eu achei na eliminatória que estava nadando bem e estava nadando mal. Quando cheguei o tempo, não classificou. Eu e o Rubem Trilhos era o meu adversário, Zagama Filho, não conseguimos classificar. Então, é que a gente sempre acha, né, que tudo são flores, A tudo é fácil. galera esperando que você fosse Pô, pegar a 4 ali. como o vencedor da prova, o Ricardo Firpo, ele fala, pô, esse tempo que eu fiz, você fazia melhor no treino. Eu falo, cara, mas você que é o campeão. Você que foi o campeão, eu fui no ONU, né? E saí da piscina, o Ricardo, você tá maluco? Eu falei, não, não tô maluco, eu errei só. Eu tinha 15, 14 Aham. anos de idade, 15. Falei, só errei. Eu só errei, só isso. Foi um erro, né? Não vai repetir esse erro. E eu sempre gostei de treinar, sabe, cara? Sempre gostei muito de treinar e sempre gostei mais de competir. Treinar natação é muito chato, você sabe disso. Você não Não, gostar, mas
Você saiu dessa prova e ganhou outras duas daí, Eu né? ganhei quatro. Quatro. Ganhei quatro. Inclusive, É. ganhei uma prova que eu passei o ano todo sendo surrado pelo Rubem Trilles. E nesse campeonato eu consegui vencer essa prova. E essa prova me deu a minha primeira vaga em seleção brasileira na ginazia de Jogos Mundiais Estudantis em Lille, na França. Foi a Aham. primeira seleção brasileira. Então, a prova realmente foi mais do que uma vitória. Foi o, Então, a foi o gente 200 metros? Foi o medley? foi 200 medley, 200 200 medley. metros. Eu consegui vencer no final, nos 50 livres ali, eu passei. Eu Tava com tinha, sangue é, nos olhos. eu tinha muito sangue nos olhos, principalmente para nadar revezamento. Quem me conhece, né, já enfrentei atletas muito duros de enfrentar. Difícil citar assim para não esquecer ninguém. Luiz Osório Anchieta Neto, Renato Ramalho. Ramalho muito duro, nadar todas as provas bem, resistente, não desistia, não largava o osso. Osório também. Jorge Fernandes não larga o osso. Rogério Romero não largava o osso, assim que eu. Sabe, cara, é difícil Aham. de você vencer. Michelena, Teófilo Laborne, então, nadadores muito duros de enfrentar, né? E eu fico pensando se eles pensavam mesmo a respeito de mim, não sei, né? Porque eu, em revezamento, eu admiro, sempre fui muito difícil de me enfrentar, porque eu modificava a minha cabeça, meu estado de espírito mudava, não importava se eu estava atrás, se eu estava na frente. Era uma qualidade que eu tinha, né? De poder potencializar toda aquela energia, né? Aquilo não me incomodava E é o teu saltar. melhor resultado, né? Foi o teu São melhor meus resultado melhores resultados de no tempo, Pan-Americano, Edson. né? Pan-Americano Eu que fui, vocês fui campeão, ganharam. campeão pan-americano 400 livre em 91 e tem duas medalhas de bronze também em Indianápolis, 87, no 400 e 4 por 200. Eu fui quarto no Pan-Americano no 200 livre por 4 centésimos. A vida é dura. Perdi para o uruguaio. Uruguaio, Ah, fiz o melhor tempo da minha vida e perdi por 4 centésimos. Ele mas fez 1,52,11 e eu fiz 1,52,15. a gente estava falando antes também, né, Júlio, que você tem, acho que metade do tamanho do Gustavo Borges, né? O Gustavo tem Quer dizer, 2 você metros e nadava muito 5. melhor, né, cara? Como é que você conseguiu tudo isso com esse tamanho, cara? Não, Rapaz, não querendo te então, chamar de baixinho, não, mas, não, pô, mas essa é a realidade. Isso é como uma é que você conseguiu realidade a tudo ser isso? enfrentada. Eu sempre fui, quando era garoto, eu só tinha cabeça e joelho. Eu era tão magro que só se via cabeça e joelho, né, cara? Eu sempre tive uma eficiência dentro d'água muito, muito boa, né? Isso foi constatado quando a gente fez uns testes na Argentina e o pesquisador lá, acho que era Masa o nome deles, furava a orelha da gente, furava os dedos, dava Aham. tiro para medir o ácido lático e no final ele falou: olha, sua perna é muito boa, você tem eficiência muito boa. Eu virei para ele e falei: pô, me diz alguma coisa que eu não saiba, porque isso aí eu sei. Isso eu sei, eu preciso saber algo que eu não saiba para eu melhorar, né? Você tem que dizer o que eu não sou bom, né? O que eu não tenho de qualidade, né? Porque é daí que você progride, né? Agora, outra, acho que eu sempre acho que é uma característica, eu sempre treinei muito duro. Eu sempre treinei muito duro, muito duro. Muito. Eu virava com as duas mãos, eu saía quando o ponteiro chegava no 60, eu não saía no 58. Eu sempre tive essa característica de manter isso sempre, essa disciplina. E aí, cara, a vida vai passando, né? E a gente vai vendo que o que te leva para frente é É a isso. disciplina. É Né? isso que eu ia te falar. Isso você trouxe para a odontologia, Cara, para a vida, né? eu trouxe para a vida, porque é, né, para a odontologia eu trouxe isso. Quando eu fiz prova para a Força Aérea Brasileira, o pessoal, será que você não vai ter dificuldade com a disciplina do quartel? Eu falei, cara, a disciplina do quartel é tranquila. Ela está toda escrita. Eu tenho que seguir aqueles protocolos. Difícil é Estando acordar escrito, tudo bem, né? mais fácil. Difícil é acordar às 4 da manhã, chovendo, temperatura de 16 graus. Vocês aí para o sul, muito menos, né? Esse a gente do Rio não vivia, mas para a gente era frio, né? Chovendo, 16 graus, você levantar e falar assim: eu vou treinar. Porque a voz na tua cabeça fala assim: não vai não, cara. Pô, a cama É tá verdade. boa. A cama tá boa, né? Aquilo no teu ouvido, assim, não vai não. Para quê? Um treino só. Aí você levanta e vai às 5 da manhã, você está na piscina caindo, com a piscina quente ou com a piscina fria. Hoje acho que não tem uma piscina Não fria, né? Eu tem. não sei. Nessa Dobrava época o tinha. treino 2 vezes. Dobrava, acordava às 4 da manhã, treinava de 5 às 7, 8 horas, 7h30, 7h40, estava na escola, saía da escola meio de pouco, ia para casa, almoçava, descansava, estudava um pouco, 3 e pouco, estava de volta no clube,
musculação, treino, até 6, 7 horas da noite, né? Voltava para casa. E na faculdade a mesma coisa, faculdade de horário integral, né? Que A faculdade você entrou em que ano? eu Em entrei em que pé que você estava? Eu 1980. queria entender em Vamos que lá. nível que você estava da natação quando você entrou no odô. Em 1984 foi o ano que eu fiz vestibular. O que que Você aconteceu? estava Esses voando anos em de Fluminense, 84, né? estava voando em 84. Eu ganhei todas as provas em 1984 no Campeonato Brasileiro Tá, no Júlio então só me dá Delamare. um tempo aí, me dá um tempo. Sim. Como que era assim na tua cabeça, isso que eu queria pensar, né? Pô, você estava voando lá, né? Provavelmente colegas teus indo treinar nos Estados Unidos, outro investindo a carreira. O negócio deveria estar pirando na tua cabeça, né? Você não, tem que ter uma profissão. No Brasil, o atleta, nessa época, não era tão reconhecido. Não é hoje, né? Mas naquela época era menos. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho, né? É, Porque você meio que teve que ir para o outro lado, né? é exatamente isso. O que que acontece? 82, 83, 84 eu estava voando. 83 eu mudei de categoria e consegui vencer algumas provas no Júlio Delamare. A Olimpíada foi em que ano? 88, 88. 88. 84 eu estava assim na boca para ser convocado, mas eu não consegui o tempo no 200 livre suficiente, né? Era a equipe muito forte, de Jean, Jorge, Ciro, Marcelo Jucá. Nossa. Eram três medalhistas Ah, olímpicos, né, ah, pô? Três medalhistas olímpicos da Olimpíada anterior e mais o Jucá, que era um cara também a pedreira de ah. enfrentar. Então, eu era jovem, né, 84, estava aí com, né, 16 anos, e não consegui. Então, o que que aconteceu em 1984, de 83 para 84, a equipe do Fluminense foi desfeita e passou toda para o Vasco da Gama. Eu fui convidado a ir para o Vasco da Gama e, por orientação da minha mãe, e foi uma boa orientação, ela falou: eu acho que você não deveria ir nesse ano. É um ano importante para você conseguir uma vaga na faculdade. E eu morava a 5 minutos andando do Fluminense. Entendi. Né? Uma coisa que restou do falecimento do meu pai é que ele tinha aquele seguro de apartamento. Então a gente conseguiu continuar morando em Laranjeiras, quitou o apartamento, né? E era 5 minutos do Fluminense, né? Então eu pegava o ônibus para ir para a escola, ônibus voltar para poder continuar nadando. Realmente não foi um ano de resultados expressivos, contudo, eu atingi o objetivo na questão da faculdade. Eu fui Conseguiu aprovar no vestibular de entrar. Aham. odontologia na UERJ, eu fui primeiro colocado de vestibular de odontologia no Rio de Janeiro naquele ano, eu fui, acho que, terceiro geral, porque, cara, é aquele negócio da disciplina. Eu gostava de estudar, eu sentava e estudava, eu mantinha aquela coisa em dia. E no ano seguinte eu fui para o Vasco da Gama e retomei a carreira, porque eu não queria parar de nadar, né? E a Inclusive é graduação interessante. era o dia todo. A Era o dia graduação nessa inteiro, época era era o o dia dia. inteiro, era o dia inteiro, era o dia inteiro. Isso que eu falava, acordava 4 da manhã, treinava de 5 às 7, 8 horas estava na faculdade, levava marmita, dormia no banco da faculdade um pouco, tinha aula, saía 5, levava marmita, eu não tinha dinheiro para ficar comprando comida todo Aham. dia, fora que não era tão saudável, levava marmita, né, cara? É. E muita gente me ajudou. Quando eu fui para o Vasco, uma das exigências exigência assim, né, difícil, a gente não ganhava dinheiro, né? Não tinha dinheiro assim, você Aham. poder sobreviver com o esporte, né? Hoje eu acho que o atleta tem uma vida um pouco mais longa, porque ele pode se dedicar a isso e posteriormente pensar numa carreira para Aham. sobreviver. Mas por toda essa história de vida, né, cara? Minha mãe trabalhando, e a gente, né, eu achava que eu tinha que já dar um encaminhamento nisso, né? Aham. Um encaminhamento nisso para poder contribuir alguma coisa dentro de casa, ou pelo menos dar despesa. Então a gente não ganhava dinheiro. Mas uma das coisas que eu pedi para ir para o Vasco, eu pedi para ter que eles me dessem um automóvel. E, cara, eu consegui esse automóvel, um Chevette 80, lembro até a placa, TP 1514. E ele serviu para eu dar carona para um monte de gente, né? Para um monte de gente depois que morava em Laranjeiras, treinava no Vasco, que era longe, eu trazia de volta. E nesse ponto também eu tenho que dizer assim que na época a gente era patrocinado pelo Francisco Xavier Imóveis, né? E esse cara, o Francisco Xavier, ele apostou em mim, sabe, cara? Até quando eu saí do Vasco e fui pro Flamengo, e ele vascaíno doente, ele apostou em mim, sabe? Ele continuou me patrocinando, Aham. ele não me dava dinheiro, mas ele me pagava o combustível, ele me pagava o material da faculdade, eu levava as notas. E quando eu fui para o Flamengo, eu tive a influência da filha dele, que é flamenguista, a Miriam Xavier. Ela sabe que eu sou muito grato a ela também. E Legal, cara, legal. é, e isso me
fazer a faculdade, né, Aham. cara? Então, Te ajudou a chegar onde você está. quando eu falo que a natação mudou a minha vida, você vê É até hoje, né, o Roberto? entorno, né? É Nós, o entorno de tudo. é a coisa que vai se formando. E eu acho que eu acertei mais do que eu errei na minha vida. Isso também é importante. Né? Eu sou uma pessoa muito direta, assim, às vezes não é fácil ouvir o que eu tenho para dizer. Quem trabalhou comigo sabe, mas eu costumo não abandonar muitas pessoas. Né? Eu defendia meus subordinados com residentes. Eles podiam errar, mas ninguém podia vir em cima deles no quartel. Eu defendia quem trabalhou comigo, sabe? Eu era bastante exigente, mas então me ajudou a formar na faculdade, cara. Então foi uma opção. Eu desisti de fazer medicina. Olha só que Ó. interessante. Minha irmã fez medicina. Aham. Eu vi minha irmã virando madrugada, minha irmã 6 anos mais velha, dando plantão, e eu já queria fazer medicina e queria fazer cirurgia plástica, olha só. Mas aí eu cheguei à Pensava conclusão que, longe, né? pô, cara, eu fui primeiro colocado de vestibular, eu entraria na Aham. faculdade de medicina. Mas eu fiquei pensando, mas eu vou ter que parar de nadar, né? A faculdade de medicina não vai dar, né? É, Vai ser é. difícil, né? E vendo minha irmã, eu falei, nossa, será que isso é para mim? E até que um amigo meu, o próprio Alexandre Morgan, ele falou, cara, por que você não faz odonto? Eu tinha alguma habilidade manual, eu gostava de esculpir meus brinquedos, eu montava meus brinquedos, né? Desenhava alguma coisa, não à mão livre, eu era bom de copiar. Eu Aham. copiava, eu olhava algumas coisas e copiava. E, cara, e sempre gostei dessa parte biológica e fiz odonto e não tenho nenhum arrependimento. Eu sou um cara pleno com a odontologia, sabe? Eu Legal. sou um cara Aham. satisfeito com a odontologia. Não falando apenas de questão financeira, porque a questão financeira vem de arrasto, né? É verdade. Ela vem de arrasto do que você faz. Mas eu digo, eu acho que eu gosto do que eu faço, eu acho que eu faço razoavelmente bem, né? Eu tenho um reconhecimento da minha comunidade aqui em volta pelo que eu faço, assim, eu não sou de aparecer muito, até que quando você convidou, você sabe que eu pensei várias Aham. vezes. Eu falei, ele não Eu, vai aceitar. Eu falei, não vai, eu vou é, é, insistir. pois é, porque eu gosto muito de conversar, todo mundo sabe disso, falo até demais. Mas não é o meu estilão, assim. Eu estou meio sumido do Instagram há um tempo, as pessoas não Aham. vão publicar nada, às vezes eu penso em publicar, desisto. Não sei o que que é, né? Eu acho que é uma força poderosa, né? A rede social. Então, cara, a minha trajetória. E depois de 85 que eu fui para o Vasco e continuei treinando, e em 87 também eu fui muito bem, ganhei quase todas as provas no Troféu Brasil de Como natação. é que era o índice para a Olimpíada? Naquela época Era, era tempo tinha, ou levava? cara, nessa Olimpíada tinha tempo e tinha uma equipe montada, eles iam montar uma equipe também. Né? Então eu nadei 400 livre, 400, 200 livre, 200 ml. Foi, Mas era uma pancadaria para conseguir essas vagas, né? era Na pancadaria. Olimpíada anterior você já não conseguiu por pouco. Então, Não consegui essa por também foi. pouco. Foi por pouco, né? A equipe era, se eu não me engano, vamos lá. Ricardo Prado, Jorge Fernandes, Rogério Romero, Eduardo Depoli, Zé Geraldo, Cícero Tortelli, meu grande amigo que está morando em Miami aí, que vou dar uma palhinha. Ele lançou um aplicativo Sportidia, onde você Ah, legal. só pode postar esporte, Legal. né? O Romero, quem mais? Está O faltando dois. Gustavo, Zé Geraldo, já o falei. Gustavo estava aí nessa? Não, Gustavo não. Novinho, né? Gustavo nessa época, Gustavo ainda não tinha despontado. Ele Aham. veio depois aí, lá para 1989, 90, que veio o Gustavo, né? E a equipe feminina, Isabelle Vieira, Mônica, lá de Belém, Patrícia Murim e Adriana Salazar, lá de Recife. Então, nós sofremos um pouco o fuso, né? 13 horas de fuso, nós chegamos muito em cima, então parecia coruja de madrugada lá. Né? O Romero teve aquele resultado espetacular, que ele foi à final Aham. do 200 costas, espetacular. O Rogério já mostrando que veio para, né, Lá do interior do Paraná, né? Maringá. para marcar a natação, para mudar a É. natação, né? Então ele já teve esse resultado espetacular aí. Então foi para a Olimpíada. E depois da Olimpíada eu fui para o Flamengo, porque, Mas você teve que parar infelizmente, um pouco o odonto para o projeto olímpico? parei. Parou um semestre? Isso, em 85 eu tranquei a faculdade, cara. Eu arrumei o dinheiro com o Cícero Tortelli estava treinando Michão Vierro e me abriu as portas, falou, pô, vamos treinar lá. E eu fui no Francisco Xavier e falei que queria treinar, e ele botei os números na frente dele, cara, e ele abriu a gaveta, puxou o dinheiro e me deu assim. As coisas eram assim, né? Botou na minha frente.
Aí eu olhei e falei, não, fiz a conta, era US$ 500 por mês. 350 eu pagava de casa e comida, 80 eu pagava pro clube, me sobrava US$ 70 por mês. Falei, tá Ó, bom, pô, tô tô rico, né? rico. Tranquei a faculdade, teve gente que disse que eu era maluco, teve gente dizendo, pô, Aham. você é louco. E eu pensava assim, pô, mas essa oportunidade não volta, né? Quantos anos? Isso Quantos anos você tinha? eu fiz um ano de Não, faculdade, eu não, tinha mas você tinha 19. quantos? 19, tá. Uhum. 18, não, é isso. 18 para 19, né? Eu tranquei um ano, fui lá em 1986, treinei 6 meses, pedreira em Mission Vieira, um treino pesado com o Tego Stoda, treinei com o recordista mundial do 400 livres na época, o Arthur Voida, né? Polonês. Os Tinha caras eram ele, monstro. o cara era monstro, cara. O cara é grande, treinava duro e eu na Pá. cola do cara. Pá, e foi muito bom. E isso que me deu esse impulso em 87. No Campeonato Mundial 86 eu até não fui muito bem, né? Acho que eu fiz pouco polimento e eu precisava descansar bastante. Eu gostava de treinar muito, mas quando chegava perto da competição eu não andava assim 2.000 no treino, mais 1.000 no outro. Eu não era meu estilo. Tinha gente que pirava, né? Para diminuir o treino, cara, não, tô me sentindo mal, tem que treinar forte. Eu era o contrário, eu tinha que Tinha que descansar descansar. realmente. Aham. Eu acho que eu errei na mão no polimento, mas em compensação no ano seguinte e o Troféu Brasil, eu ganhei, acho que todos, só uma prova que eu não ganhei, 400 ml, uma coisa assim. E ganhei 200 livre, ganhei. Acho que foram quase só uma que eu não ganhei. E aí veio o Pan-Americano e tal. E aí eu voltei à faculdade. Aí voltei à faculdade, voltei, peguei um período pela metade para continuar treinando, né? Então eu passei em 4 turmas de faculdade, tem 4 grupos de colegas aí de E faculdade. a E turma falava, ó, ou olímpico, tinha essas coisas ou não? Ah, porque você era alguns sim, famosinho, né? Saiu alguns sim, jornal. Aham. alguns falavam isso e também, como eu falo sempre, não é só portas abertas, tinha as portas que se fechavam também por eu ser atleta. Aham. Tem professores que, quando eu tranquei a segunda vez para ir para a Olimpíada, eu tranquei 2 períodos, 88, o primeiro e o segundo semestre, porque a Olimpíada é em setembro. Eu falei, eu não vou voltar em setembro, outubro e Aham. pegar a aula que não vai dar. Só que aí Vai com o calma. ERJ teve greve em agosto o mês inteiro, Hum, só começou em setembro. E aí eu falei, pô, eu vou ter início de outubro, falei, eu acho que dá para eu dá pegar, para. para eu continuar. Fui lá conversar, eu já até comentei isso com você, Comentou. com o reitor da UERJ, né, que era o Charlie Fayal, e já tinha passado o prazo para pedir retorno antecipado, né, para quem já tinha trancado. E eu expliquei para ele olhou e falou assim: não, nós vamos reabrir sua matrícula. Ligou lá na sala de computadora, de computação, e vai descer um aluno aí, você abre a matrícula dele. E eu perdi um mês de aula, né, cara? E Teve que correr sentei lá atrás. e não, corri atrás, né, cara? Na Deu, será que a voz, um pouquinho, Daniel não tô Teles era monitor. Daniel Teles era monitor de prótese removível. Olha só, né, cara? olha só. Um papa da prótese total. Eu já contato com ele, me ensinou muito, me deu alguns artigos para ler, para traduzir. E eu te fiz a prova e fiz 2 provas. Ó, o que tá aí. Essa é a Essa é primeira a primeira edição, né? Essa é a edição, primeira primeira edição. edição. Essa é a primeira edição, né? E assim, aí quando eu tirei 2 notas nas provas e fiquei com a maior nota da turma. E um professor na clínica no final do semestre, eu consegui passar em todas as matérias antes até do tempo. No final do semestre, o professor virou para mim, na frente de todo mundo, e falou assim: você merecia 9 na clínica, mas eu vou te dar 7, porque você não pode ficar com a maior nota da turma, que você perdeu um mês de aula. Eu falei: tudo bem, o que eu vou fazer, né? E, uma outra matéria também na ortodontia, eu tive que fazer uma prova de segunda chamada, eles não queriam me dar a prova de segunda chamada, reuniu todos os chefes de departamento lá e votaram a meu favor, e me deram prova para analisar cefalométrica, e eu tinha estudado, mas faltava ângulo, sabe? E eu Aham. falei, ó, tá faltando um ângulo aqui, pô. Aí o cara, peraí, saiu, voltou, falou, o ângulo é tal. Eu falei, já entendi. Então, assim, teve essas Teve os dificuldades dois também, tem muita lados gente. da moeda. Sempre tem, né? No jardim É. ele tem as ervas daninhas também, assim, alguém que. Mas até esses, eu não tenho mágoa desse pessoal. Eu quero dizer que quem tentou, não vou dizer prejudicar, não é a palavra, né? Tentou, assim, não compreendeu a extensão do esforço, Aham. né? Porque não conhecia a história de vida, não acompanhava esporte, não gostava de esporte. Esses caras também me ajudaram, né? Esses caras também me ajudaram a não É. desistir. E uma Te que deram mais forçou força. Né?
E uma que forçou a barra comigo, que eu sou grato a ela até hoje, foi a Florence Sequito. Eu aprendi a fazer, quer dizer, aprendi, né? Tive primeiro contato com placa com Florence Sequito, que me negou a voltar. Eu procurei, falei, eu vou fazer, eu estou disposto. Ela falou, não vai dar. Me virou as costas. Eu fui atrás, expliquei que eu tinha voltado, que eu ia tentar, que não tinha problema ser reprovado. Ela falou, não vai dar. E fui atrás, assim, em seguida, assim. Na terceira, ela falou, não vai dar. Eu falei, vai dar sim. Aí eu virei as costas e fui embora. Larguei ela lá no meio do corredor, cara. E ela viu o meu esforço, viu que as notas estavam boas, e ela abriu a porta do consultório dela, falou, ó, sábado eu vou ao consultório. Se você quiser fazer os trabalhos lá práticos lá, eu te oriento entre um paciente e outro. Então eu devo muito a ela também, né? Porque apesar de todo mundo ter assim um certo distanciamento, porque ela é uma professora muito exigente, né? Eu tive essa proximidade, talvez até por ela ser exigente. Porque eu sempre entendi que quando a pessoa está sendo exigente com você, ela não está querendo ser ruim com você, não. Ela está te puxando para. O cara bonzinho, às vezes, te empurra no abismo, puxa saco, te empurra no abismo. E a pessoa que te fala, te empurra no abismo, porque ele vai falar o que você quer ouvir. Né? O que é cômodo. É como, não, vamos. E o cara que te diz uma verdade nua e crua, muitas vezes aquilo pode doer na hora, mas a verdade liberta, né? Então, você tem que aprender. Opa, peraí. Será que essa pessoa quer o pior para mim ou está querendo o melhor para mim? Então, quando eu batia lá com o estearato de zinco, ela dizia que estava ruim, eu entendia que estava ruim. Então, vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer melhor. E voltei da Olimpíada e consegui me formar, cara, em 1990, uns 2 anos depois. Né? Treinando forte. Treinando forte. Eu só fui campeão pan-americano em 91. Eu formei em 90, metade de 90, um ano depois, trabalhando, eu ainda consegui ser campeão pan-americano, né? Em 90 foi quando vocês foram campeões? Que ano? 91. Cuba, 1991. Que era um 400 livre e eu estava desacostumado. O resultado? Não, a espera era uma briga com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi desclassificado de manhã e aí tornou as coisas, abriu um pouco mais o caminho para a gente, né? A gente tinha uma equipe muito boa. É a primeira vez que eu fui numa competição só para nadar 100 metros, eu não estava acostumado com isso. Aí já tinha o Gustavo. Aí já tinha o Gustavo. Gustavo ganhou 100, ganhou livre. 200. Ganhou 200 naquele Pan-Americano, Gustavo voando, né? Gustavo voando. Mas nem tudo é tão fácil quanto parece. Voltando, é sempre a mesma coisa, né? Você vê o cara vencer. O que acontece? Nós nadamos eliminatório e fomos para a final. E na final, eu não sei o que aconteceu, o Gustavo ia abrir, eu ia fechar. Né? Você fechar? Eu fechar. Tivemos uma conversa, Gustavo ia abrir e eu falei, ficou um impasse assim, eu falei, não, eu vou fechar, pronto, eu fecho, né? Eu acho que eu tenho mais experiência aqui, né, de vocês e não era não tem problema. Decidia? Vocês decidiam? Era a gente com o técnico, né? Com o Reinaldo, que estava na época lá, e mais outros técnicos. E eu falei, eu acho que eu tenho mais experiência, eu acho que eu aguento se acontecer alguma coisa. A pressão. Eu acho que eu aguento bem se der algo errado. E na hora da partida, nós estávamos na raia 3 ou 6, agora não me lembro. Acho que 3. E os alto-falantes não funcionaram. O Gustavo subiu e o juiz mandou aos seus lugares e o Gustavo, a raia 2 e a raia 1 ficaram em pé, permaneceram em pé. E o juiz deu a partida com eles em pé. E o Gustavo virou reclamando e a gente só gritou, vai. E o Gustavo foi igual um touro. Monstro. Soltaram o cara da coleira. Foi igual um monstro. Né? Virou na frente, já veio na frente. Quando estava voltando, ali nos 85 metros, eles baixaram a corda. Putz, para começar de novo. Cara, e era uma corda ruim, né? Uma corda. E a corda o Gustavo deu abraçado e o Gustavo ficou lenhado daqui até aqui, sangrando literalmente na borda. Putz, essa história saiu sangrando. Saiu. E o que é mais interessante, que eu devia ter contado antes, é o seguinte: a gente nadou eliminatório, o Estados Unidos foi desclassificado, e o Manu, no alojamento, ele punha a mão no peito, parava e começava a cantar o hino nacional. E eu falava, Manu, para com esse troço. O Manu assim, para com esse troço, não ganhamos nada. E ele cantava o hino nacional com a mão no peito, Manu, e aquilo foi me deixando incomodado. E aí, quando aconteceu isso com o Gustavo, o Manu ficou branco, né, na bola. Branco, um olho desse tamanho. Eu falei, não falei para você que só acaba quando termina esse troço. E aí aquela confusão, nada no mesmo dia, Gustavo sangrando, seca. Cansado. E nadando.
Pô, já tinha nadado 50 Ah, na ah, tora, né, cara? E deu-se intervalo de 30 minutos e nós partimos de novo. Cara, e graças a essa equipe que tinha antes, Gustavo, Teófilo, Manu, né? Não foi só, foi Gustavo, Manu e Teófilo. Graças à aham, equipe, eu peguei um dos revezamentos mais à frente que eu nunca estava acostumado a pegar, cara. aham, E nós conseguimos vencer e foi um marco, assim, para foi o ah, top da minha carreira aí, aham. né? Fez um Eu não, cinquentinha lá? não, não, só nadei 400 livre, cara. Não, Fui para não, nadar. fez o Ah, 100 em não, 50. não fiz os 50. Fiz 51 e alguma coisa porque eu estava para partir e o Manu estava nervoso. Aham. E ele no meu ouvido, segura a saída. Você imagina você Meu para partir, Deus. Pan-Americano, e ele falando, segura, segura, e eu tentando concentrar no ritmo da braçada para pegar a Nossa, certa, aham, né? Segura, segura, e deu uma saída ruim, cara. Deu uma saída ruim. aham, Segurei demais e foi 51,6, alguma coisa assim, né? cara, Podia ter sido melhor, mas a saída não me ajudou realmente. Eu demorei para sair aham, do bloco, falei, não posso queimar isso. Né? E nessa minha competição, por exemplo, o 4 sem 4 estilos foi desclassificado por causa de uma escapada aham, do Brasil. Né? Eu não estava no 4 estilos, mas deixou, porque então assim, eu segurei e acabou que deu certo também e foi uhum. muito bom. E a odontologia na minha vida é isso aí que eu te falei, né, cara? E aí depois E veio. depois do Pan-Americano, você começou a baixar a bolinha. Aí eu baixei a bola, eu não conseguia mais treinar, estava irregular, muito irregular. Ainda tentei a Olimpíada em 92, Mas mas daí não o fiquei. resultado já não tava, também tinha que trabalhar, né, cara? É Cara, aquilo que eu falei. tinha, Você tem que tinha que pensar trabalhar. que rumo É, tomar, né? isso, eu tive que tomar o rumo e aí o treino ficou O segundo plano. secundário, né? Ficou em Aham, segundo plano, eu nadei até 1995, acabei minha carreira consciente, tranquilo, assim, eu aham. acho que eu fiz o que eu podia dentro desse espectro todo Que de você coisas aí, contou. né? Dessas coisas boas e dessas dificuldades, eu acho que foi muito bom, né? Quando eu fui para o Flamengo, eu tive uma orientação muito boa também, eu pude treinar com o Jorge Fernandes, né? Do Alteli Guimarães, eu tenho que lembrar do nome do Alteli, Aham. né? Que era o cara assim, excepcional técnico, eu consegui melhorar meus tempos de 400 medley, eu consegui ir para o Pan-Americano, né? E, e tem um episódio interessante que eu empatei com o Gustavo no 100 livre, no Troféu Brasil 1990, e era convocação para o Mundial da Austrália, eu não fui convocado. Olha só. Ia colocar o Ramalho para nadar 4 por 200. E o Ramalho deu uma entrevista no jornal, falou: não pode ser eu, tem que ser o Rebolhal, eu tenho que levar o cara. Né? E eu me contentei com isso, né? E acabei sendo convocado para o Pan-Americano. Logo em seguida, 6 meses depois, eu fui o quarto no 100 livre, já não tinha esperança de ser convocado e fui convocado. Não sei, acho que alguma lição ficou desse Mundial, porque o resultado no revezamento ficou um pouco abaixo. Não era, Ficou um pouco. apesar do Ramalho Aham, ser um cara duro que eu te falei, nadar golfinho, aham. costa, peito, crawl, Tudo. era diferente, né? O 200 era melhor que ele no 200 livre, né? Ele Aham. era muito melhor que eu no 400 ml, né? O 200 ml já era pau a pau entre eu e ele. As provas mais curtas eu consegui ir melhor que ele, já chegava no 400 ml. Durante muitos anos eu ganhei dele, depois eu passei a não conseguir ganhar mais, Aham. porque realmente ele se destacava e fazia tempos excepcionais aí, né? E foi a 2 Olimpíadas e tal, né? Então, assim, o Ele foi em duas, cara. né? Foi em duas. Seul, eu esqueci de falar o nome Aham. dele, foi Seul e Seu. foi 92 Barcelona, né? Legal. E aí veio o trabalho da odontologia, né, cara? Então, e as coisas foram E acontecendo assim também. Não, você passou no concurso logo em seguida? não, eu passei no concurso de aeronáutica em 1997. Ah, tá. Eu fui chamado para integrar os quadros da Força Aérea em 1990, porque havia, na verdade, em 1988, um taifeiro que era o técnico de natação me procurou numa eliminatória para a Olimpíada lá no Vasco e perguntou se eu não queria entrar para a Força Aérea. Eu falei, como? Né? Falou, não, existe um quadro temporário de saúde, um quadro temporário, e ele estava convocando atletas, né? Mas eu não estava com a Porque os hoje atletas. os atletas todos são militares, né? Isso. Cara, isso eu tenho orgulho, Hoje em dia. isso começou com a gente lá atrás. Que legal, cara. Começou com esse do o Coronel Silva Júnior, que era sobrinho né, da Maria Lenk. Ele bancou isso de colocar a gente como atleta para dentro da força. Médico, dentista, que era o jeito que tinha de convocar. É, Hoje aham. eles fazem como Exatamente. graduados, né, como sargento. É. Então isso começou lá em 1991. E ele me procurou em 88 e eu falei, eu não posso entrar que eu tô
com a faculdade trancada, não sei quando eu vou formar. Ele falou, não, vamos manter contato. E ele perguntou assim, você sabe de alguém que queira, que esteja na área médica, que queira participar? Eu sei. Aí deu o nome do Zé Geraldo, que foi para a Olimpíada em 88, que ele é médico, cardiologista, excepcional cardiologista. Ricardo Ogata, que é Aham. dentista, se eu não me engano, hoje ele está na PM de São Paulo. E o Luiz Osório Anchieta Neto, que tinha acabado de formar em medicina também. E eles entraram e a gente chegou a nadar revezamento do Campeonato Brasileiro de Forças Armadas com essa formação aí pesada. Lógico que não dá para os outros ganhar da gente, não. Ah, não tinha Só como. cara, não, só cara pesada ali também não dava, né? A gente. Então, e aí eu entrei para a Força Aérea como temporário primeiro, e depois eu decidi que eu ia fazer concurso. Eu Ah, achei que daí era uma ralou. boa. Aham. Eu achei que era uma boa para mim, porque eu vi assim, por exemplo, né? É sempre relacionado a essas histórias, né? Meu pai morreu, ele pagava o máximo do INSS, né, cara? E a pensão que ficou para minha mãe ficou muito pequena. Aham. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, olha, eu sou um cara menos arrojado nessas questões de investimento, sou Aham. muito, muito convencional, né? Tem que ir atrás de uma E eu falei, estabilidade. eu acho que para mim vai ser bom. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu consegui trabalhar na odontologia, com uma odontologia de qualidade, Aham. sabe? Poder fazer uma implantodontia de qualidade, né? E uma odontologia de qualidade, melhorar muitas coisas, muitos aspectos, principalmente o aspecto do paciente, que eu acho que hoje se esquece muito disso. Sinceramente, eu acho que se esquece, É, sabe? outro Que mundo, é um né? ser humano que está ali em sofrimento. É, E a sua principal exatamente. função é aliviar o sofrimento desse É, paciente. devolver saúde, né? Claro, e você não tem que ser, não é questão de ser bonzinho com ele, mas você tem que sentir esse sofrimento para você amenizar E, isso e e, tocar e, adiante, né? e como é que a implantodontia entrou na tua vida daí? Né? Porque você. Rapaz, então, a Aí- implantodontia entrou na minha vida num momento que eu estava assim, meio, como se diz, perdido dentro da odontologia. Você não tinha passado no concurso ainda. Tinha passado Ah, já, já tinha já tinha passado. passado, já tinha passado. Mas em termos de consultório, eu estava em Belo Horizonte, Aham. eu estava meio perdido, assim, o que, que eu vou fazer. E aí surgiu essa oportunidade com uma especialização de implantodontia na PUC Minas. Coordenação do Zé Alfredo Mendonça, também devo muito a ele, né? Sempre me chamou para trabalhar com ele. Trabalho com ele até hoje nos cursos de especialização dele lá no núcleo. E eu fui dupla do Denis na especialização, né? Olha, o Ah, cara, começou aí a dupla. pô, Denis fera, né, cara? Denis é um cara assim muito fora da curva e eu falo isso para ele às vezes. Cara, você tá fora da curva demais, você tá exigindo demais dos outros e os outros não são você. Eu falo isso para ele, ele dá uma baixada na voz porque o cara é muito fora da curva. Isso aí, quem vê o Denis operando, quem vê o Zé Alfredo operando também, tá, Ah, gente? Então assim, então Zé É, Alfredo, eu fui é aluno do mais Zé Alfredo. ou menos o que você fez quando te botaram para nadar com o Djalma Madruga na raia. Puta, Tem que correr cara, atrás. correr atrás, correr Tem que atrás. correr Eu tenho que me atrás. inspirar nos caras bons, né, pô? Tem que É. inspirar, olhar e falar, eu acho que eu consigo fazer também, né? E o Zé Alfredo também, cara, assim, o cara que compartilha conhecimento, não fica amarrando as coisas, é um cara positivo. Então fiz implantodontia na PUC, né, 2001, 2002. Foi muito bacana, assim, e mudou toda a minha vida. O curso de implantodontia mudou a minha vida, a minha carreira de Uhum. odontologia. Deu outro impulso, né? E lembro também o Zé Alfredo, a gente fazendo planejamento, né? A gente montando o modelo e articulador para fazer para o enceramento, para fazer o guia cirúrgico, tinha que lixar o modelo com 3 lixas, o acabamento do modelo. E o Zé pegou um modelo e falou assim: eu sei o nome desse paciente, na frente da turma. Falei, sabe, Zé, como é que é o nome desse paciente? Ele falou assim: é Zé da Bolha. O modelo tinha tanta bolha. Meu Deus. Aí eu falei, Zé, você tem toda a razão. Eu vou fazer um modelo melhor. Isso hoje é motivo de processo, né, cara? Você fala isso para um aluno. Eu encarei de outra forma, eu sempre encarei assim. Eu acho que Hoje, essa coisa. hoje os caras não sabem nem o que é gesso. Né? Não, hoje está mudando, né? Hoje a coisa está mudando e a gente tem que estar atento a isso Tem que também, né, manejar. cara? Eu acho que. Mas eu ainda acho assim. Acho não, eu tenho certeza. A odontologia digital está entrando forte e é assim mesmo que tem que ser, né? Porém, eu acredito, eu tenho certeza. Se você não sabe fazer uma moldagem
com alginato ou a moldagem com fio, você não vai saber o que esperar do O processo que digital, buscar, né? O que o que buscar no buscar na digital. captação digital. Ah, Então, eu acho ah, importante saber isso e treinar isso para você exatamente. poder fazer uma odontologia digital melhor. Senão, se você for um dentista que não busca melhora no modelo, na moldagem, você vai ser um cara com odontologia digital ruim também. Exatamente. E o mestrado? Mestrado, doutorado? Cara, É mais ou menos por mestrado. aí? Pois é, o mestrado surgiu no estímulo do Zé. O Zé falou que queria montar a equipe para especialização de implantodontia. E acho que ele tinha saído da PUC e tal, mas ele falou que. Eu buscava um mestrado, tinha que ser mestrado profissionalizante. Eu moro aqui, minha esposa é Claro. gaúcha. Só tem nós dois aqui, cara, eu e ela, eu e ela, ele e eu. Então, para cuidar das crianças, eu e ela não tem parente, tem vó, não tem nada, né? Aham. Então tinha que ser um mestrado profissionalizante. Eu fui buscando isso e consegui fazer lá na Unigran Rio com o Guaracilei. Guaracilei, primeiro doutor em engenharia do Brasil, dentista doutor em Olha. engenharia. Me abriu as portas do COP, eu tive a oportunidade de mexer com microscópio eletrônico de varredura, fazer corte de implante, microtomia de implante então, com a professora Glória lá do COP, cara, eu consegui conviver dentro do COP, assim, as portas foram abertas. E o Guará também bastante exigente, né? Mas nunca largou a gente na mão também, exigia, mas não largava a gente na mão. E foi excelente também a questão do mestrado aí. E o Serjão entrou E como na tua vida aí? como? Serjão do livro. O Pô, livro cara, com o Serjão, cara. cara, Foi nessa então, época? isso é outra história bacana. Não, foi bem depois. Ah, O depois. mestrado eu terminei em 2007 e aí, em 2009, o Sérgio já tinha dado aula para a gente na especialização. É outra pessoa que, putz, mudou minha vida, assim. Eu devo Genial, muito para muita né? gente. Genial. Cara, eu devo muito para Eu, muita gente. Se eu for falar eu aqui, fui lá na casa dele, cara, ele me ô, serviu tudo quanto é cara, queijo, me deu um ô outro bicho, livro, me deu outro livro, me deu autógrafo. ele, Cara, o cara ele é o é. cara que. Ele, a esposa dele e o filho dele recebem a gente Aham, bem ah, demais, recebem assim, cara. ah, Então, o que demais. aconteceu? Eu fui buscando sempre melhorar, porque eu fui aluno do Denis, eu fui aluno do Denis Aham, no curso, eu fui aluno do Serjão e fiz um curso de próstata total com o Serjão. Eu e meu sócio consultório, Fred Machado, que é um cara também excepcional, assim, em termos humanos, em termos profissionais, cara, assim, tem uma mão, tem umas ideias, assim, fantásticas, né? Então, fizemos o curso de Serjão, de prótese total e prótese removível, né, PPR. aham. E ao acabar o curso, tem aquela festa de encerramento, né, e eu falei, tava numa saída, eu tava saindo da casa do Serjão. E eu virei para ele e falei, Serjão, você tem que escrever isso, cara. Isso era dezembro. Você tem que escrever isso. Ele falou, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu acho que está acho que tá de cabeça para baixo, porque essa Tá, foto eu nunca gostei. Essa foto parece que os dentes estão caindo, tá parece, é subindo, sei lá. verdade. É. A Aham. gente tentou Mas é o mudar com a primeiro, né? É editora. o clássico, é. A gente tentou mudar com a editora, não conseguiu. Então eu falei isso para ele, ele falou, eu não tenho tempo. Eu falei, não, o que você não tem é prioridade para escrever, né? Se você criar prioridade. Aí ele falou assim, você me ajuda? Eu falei, pô, cara, te ajudo. Né? E ele falou, eu tenho que chamar só uma pessoa, que é a Denise É, Boaventura, Vitor, né? aham, aham. Autora com a gente aí. Isso foi dezembro. Quando foi fevereiro, ele me ligou, falou: vamos fazer, vamos. E marcou a primeira reunião para delinear os capítulos uma quarta-feira. Não tinha editora, não tinha nada. Ele escreveu num papel lá os capítulos que a gente achava, vamos escrevendo e tal. E as coisas vão acontecendo, né, cara? Assim, parece... Eu não sou um cara místico, mas tem coisa que não tem explicação. Vamos casando. Isso foi na, isso foi na quarta-feira. No sábado, me liga o Serjão. Cara, você tá senta? Pô, sento, pô. Sentei, né? Tava em casa, sentei, né? Porque a Amanda pediu pra sentar, né? Falou, cara, me ligou um colega meu, Luiz Ramos, de São Paulo, tá lançando um livro de cerâmica agora também, sensacional, protesista de mão cheia. E o Luiz me ligou aqui e disse que tem o pessoal lá da editora querendo um livro de próstata total. Eu falei, você tá brincando? Era o pessoal da editora Napoleão. Então, essa Ah, foi a primeira grande surpresa desse livro. A segunda grande surpresa foi que nesse ano, isso foi 2010, 2009 para 2010. Em 2010 eu fui fazer um curso de cirurgia plástica periodontal em Campinas, na PCD, com o Jorge Sade. Né? E estamos lá na mandíbula de porco, né? Eu estou sentado aqui e tinha o outro aluno sentado de costas para mim aqui, assim, na bancada. E estou vendo ele conversando e combinamos com o Sérgio, com a Denise, falou, ó, vamos esperar a coisa crescer para a gente poder contar, né?
Não vamos sair contando, vamos escrever o livro, Claro. depois o livro não sai, né? Aham. Pô, não é uma coisa de acreditar que os outros vão atrapalhar, não é isso. É que a gente espera crescer um pouco o bolo, né, para depois repartir, né? Então, ah, e tô vendo ele conversando com uma outra aluna que é aqui era lá de Itabira, é aqui de Itabira de Minas, Iloéia, isso aí. E ele tá falando, e aí Iloéia fala, você, eu tô aqui, né? Você tem lá em Belo Horizonte? Ele falou, não, eu não sabia quem era o cara. Não, mas o Serjão até me chamou para ir. Pô, o Serjão muito rico, o Serjão conhecido, né? Aí ele virou para ela e falou assim: Você sabia que o Serjão está escrevendo um livro? Eu falei: Opa, peraí. Como que o cara sabe disso? Nunca vi É. esse cara. Nunca vi esse cara. Aí que acabou a conversa, eu cheguei para ele e falei: Ô, deixa eu te perguntar uma História é coisa. essa. Aham. Desculpa perguntar, mas eu tenho que perguntar. Como é que você sabe que o Serjão está escrevendo um livro? Ele falou: Não, porque fui eu que liguei para Não, ele escrever o livro. era Cara, o ele. Luiz Meu Ramos estava na Deus. minha turma. Ele foi na cirurgia plástica não para fazer cirurgia, apenas para saber indicar. Então a coincidência foi um negócio assim. Que Eu contei para legal. O Serjão falou, cara, então como é que pode as coisas assim acontecerem, né? Então essas histórias são assim, se tivesse outro contato, talvez não acredite, né? Mas foi exatamente assim que E a segunda aconteceu. edição desse livro saiu quando? Ih, cara, Recente. aí falhou aqui a memória, falhou. Aham. Não lembro, Mas é mais 2012, recente. É. 2012 foi a primeira. Aham. Nós estamos na quarta edição, É. nós estamos na quarta edição. É, eu estava Né? Eu acho que eu tava com ele aqui, mas eu levei para o consultório. Eu é, estou em casa hoje. por Eu um livro não de estou com ele aqui. prótese total, cara, por um livro de prótese total, eu tenho a quarta edição É. aqui em cima, as outras estão ali na sala. Aham. Para um livro de prótese total, eu acho que é uma vitória grande, Sim, assim, nossa, genial, né? e a ideia do livro é realmente passar informação. Aham. Aham. Não adianta, cara, você juntar, estudar tanto e segurar isso para você. Não, não, não. Então a É um ideia, livro bem a gente, clínico, bem legal. a gente tentou simplificar. Eu acho que é um livro que não é uma técnica de fazer prostotal, pode não ser a melhor, tem outras técnicas Aham. sensacionais aí. A ideia não é essa, dizer que essa é a melhor técnica. É uma técnica, é uma forma Aham. de fazer. Mas a gente entende que é uma forma de fazer que qualquer dentista em qualquer lugar do Brasil pode Consegue fazer, fazer. exceto a questão da caracterização da gengiva, que pode ser que Aham. muito no interior não Não consigo. consiga. Mas se ele Aham. fizer uma boa prensagem sem ser caracterizada, seguir esses passos que estão aí, ele vai fazer uma prótese total de excelência, vai atender bem aos pacientes, que ainda é feito muito prótese total, né, cara? Muito. Nós somos 20 milhões de desdentados, segundo o IBGE, Aham. desdentados totais no Brasil. A maioria está na faixa dos 45 para cima, né? 45 anos para cima, então a prótese E a total, melhor maneira de você ensinar planejamento protético é tudo. ensinando prótese total. É dali que começa tudo, né? Dali É, começa tudo. a prótese total, ela é a mãe de todas as É, próteses, né? O Sérgio é vive isso que o repetindo pessoal isso. não vê isso, né? Não fala isso. Você tem ali oclusão, você tem estética, você tem fonética, você Harmonização tem orofacial. a harmonização Começou orofa boa, isso ali. aí. Você Né? recupera, né, os tecidos do paciente, você traz o paciente de volta para a sociedade, você tem a questão psicológica, você tem a questão nutricional do Aham. paciente, né? Aham. Então, que um paciente que não tem uma prótese adequada, não tem seus dentes, ele se alimenta de coisas muito pastosas e normalmente muito doces, né? Muda Então, tudo, isso exatamente. piora muito o estado de saúde geral. Então, a prótese total, e aí fora essa questão do planejamento reverso da Aham. implantodontia, ela é É a base fundamental. 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 Mesmo você pode não fazer, mas você tem que entender, Entender discutir com o esse protesista processo. antes de sair Ah, operando e fazendo, ah. instalando implante, né? É fundamental isso aí E da o prótese total. Então eu nunca livro da. imaginei, Ah. E o tá, cara? da Nunca imaginei Dental escrever um livro. Press. Porque Cara, daí você fez então, outro, né? Daí virou o pois quê? é, Virou cara. agora autor? O Nossa, que é ó, o isso? livro de prótese total foram 2 anos. A gente escrevia Aham. sábado, domingo, feriado, quarta-feira, né? E também houve um processo difícil, porque no final, assim, em setembro, a filha do Sérgio faleceu Ah, fiquei sabendo. e Aham. foi Foi difícil, difícil. assim. Ah. E eu fui acolhido naquela casa, assim, como Aham, um legal. filho, como um Ah, pai, entendeu? ah, Como se ah. fosse um filho, como se fosse irmão. Eu fui muito bem acolhido, cara. E a gente conseguiu escrever, nós três escrevemos o livro. Né? Aham. Quando tinha assim umas 500 fotos tiradas, eu falei, Sérgio, essas fotos estão uma porcaria. Eu vou fazer tudo de, eu vou fazer tudo de novo. Ele quase pirou. Não, não, nós vamos fazer, tá ruim, Sérgio. E ainda tem algumas que eu olho lá, isso é 2010, Podia né, ter para feito. 2012. Ah.
pô, tem uma lá que tá sem foco, né, cara? Não sei, eu Aham. errei na profundidade ali, mas refiz as 400 e tantas fotos e tal. E aí, né, então, isso foi 2012, né? 2014 eu fiz o curso do Denis, né? E depois disso, em 2016, eu fui para a reserva na aeronáutica. Eu Aham. cheguei ao pós-major, eu completei meus 30 anos, eu achei que era hora de eu sair, ficar um pouco mais perto Aham. da família, porque eu acordava 5 horas da manhã, tomava, fazia barba, tomava banho, botava farda, fazia o lanche das crianças, que às vezes minha mulher já tinha saído 6 e pouco, já tinha Aham. saído para o plantão, fazia o lanche da escola, deixava na escola, botava no transporte, ia para Lagoa Santa, voltava, ia para o Meu consultório, chegava em casa de Deus. noite. É, o ritmo não é. Todo mundo tem um ritmo É, assim, né? O meu ritmo não claro. é melhor, não é melhor Aham. nem pior que o dos outros. Eu só estou comentando o meu Aham. ritmo, né? Eu sei que tem muita gente que é assim o dia É. todo, né, cara? E chegou uma hora que eu falei, olha, eu acho que deu, né? Acho que tá bom, eu cumpri uma missão aqui, acho que bem, como eu falo, eu acho que eu acertei mais do que eu errei, né? Aham. Já É, está no lucro. É. cara, isso é importante. Eu recebo paciente da Aham. aeronáutica até hoje Aham. para tratar no meu consultório, então eu acho que eu acertei muito mais, indicação de colegas, então eu acho que eu deixei muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então eu fui para a reserva 2016, isso aí pôde ampliar meu tempo, né, assim, Vamos para escrever mais um livro, então, né? Cara, então, aí o Denis, aí, cara, quando foi pandemia, né, pandemia, aquela loucura, né, todo mundo em casa, trancado, consultório fechado, né, e o Denis já tinha uma vontade de escrever um livro, né, a gente escreveu um livro sobre recessões gengivais, Ah, né, ah, sobre ah. recobrimento, e aí a gente mudou um pouco isso. É um livro muito específico, não é um livro de sorriso gengival, né? Aham. Atinge um público muito menor do que o livro de próstata total. E nós começamos na pandemia e dois malucos, assim, né? Aí era de domingo a domingo, de 2 da tarde às 8 da noite, online. Ô, louco. Eu em casa Uhum. e ele na casa dele, online. Até que minha esposa olhou e falou assim: vocês não acham que vocês estão exagerando, não? Ela, cara, minha esposa é Aham. sensacional, cara. Devo muito a ela. E ela falou: eu acho sim, eu acho que nós estamos É. exagerando. Acho que nós estamos exagerando sim. Aí nós reduzimos, nós passamos terça, quinta e sábado de 2 às 19, de 14 às 19. E assim nós ficamos 2 anos, nós só falhamos 3 ou 4 sábados, nós só falhamos isso, né? E aí depois a pandemia foi amenizando, a gente Uhum. já pôde encontrar, né, operar vários casos juntos, fazer alguma parte de prótese, né, de planejamento, de mockup, não sei o quê. E, E o cara, e saiu esse livro. pessoal de Maringá pressionando ou não? O Bruno lá, Bruno, como Não, tá? não, Tranquilo? não, 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 não. Nossa relação foi muito boa com eles lá, né, Ah, cara? Não, não, sem pressão. Ajudaram a gente demais, assim, nos desenhos e tudo. E o livro saiu e com o mesmo intuito, né? Assim, o intuito de transmitir informação. Então, se você quer ter informação, como que se faz o aumento de coroa clínica estética, não é assim. Você pode ir lá, tem uma tabela para você fazer o cálculo. Você aham. fazer o cálculo quanto você tem que tirar, quanto você pode tirar. Tem coisa ali que a gente nunca leu em lugar nenhum, por exemplo, questão da gengiva inserida, né? Langley, 1972, tem que deixar pelo menos 2 milímetros de inserida. Aí eu vejo muitas incisões aí, Aham. cara, não respeita isso não, né? Vai lá quase na mucosa, não faz um deslize apical do retalho, né? Então isso tem tudo lá, assim. A gente conseguiu fazer uma tabela que a gente fez ela umas Legal. 50 vezes, né? Até chegar no modelo adequado, né? Tem tudo no papel, cara, muito doido, né? Eu e Denis, dois caras digitalmente mais lentos, né? Temos tudo no papel. E quando a gente lançou o livro, interessante assim a reação das pessoas ficou muito boa. Eu sei que não é um livro que vende tanto quanto de É Próstata Total, específico, né? Um livro específico. muito específico. É. Mas alguns alunos, teve um aluno, não, agora infelizmente me fugiu o nome dele. Ele pegou a tabela, ele fez o que a gente já devia ter feito, mas a gente não teve tempo. Jogou num Excel, né, cara? Então a Aham. gente tem essas tabelas em Legal. Excel, você vai jogando os números, Vai você pega os números da alimentando. topografia, Aham. medida de boca, proporção de dente, regressão de regressão progressiva dos dentes, desaparecimento, né? E a gente, né, cara, assim, fez um trabalho muito doido. A gente estudou muito e muita gente ajudou aí. Júlio, olha só, quase uma hora, cara. O tempo voa, né? É, Falei? Te falei. boa. Eu queria chegando no final, porque a gente tem que respeitar mais ou menos uma hora. Como é que o Ilapel
entrou na tua vida? Porque daí você foi para o doutorado, que você terminou agora, né, O ano passado. eu já tinha entrado no mundo da ciência aí com mestrado, né, Aham. cara? E o Ilapel surgiu, a gente estava com curso de pós-graduação nas ciências médicas, na Faculdade de Ciências Médicas, Daí pós-graduação de houve a implantologia. necessidade É, de um título. aí o que que aconteceu? Não foi assim, foi assim, ó. O que que acontece? As ciências médicas estavam querendo abrir uma faculdade de odontologia, né? E a minha filha mais velha estava querendo fazer medicina. Então eu Uhum. pensei assim, Ah, se eu tiver um seus doutorado, se professor, eu tiver um aham. doutorado, eu tenho mais chance de ser professor da Faculdade de Aham. Ciências Médicas, e se ela não conseguir uma faculdade pública, ela pode ir para Ciências Médicas e eu ter algum desconto, algum Ah. tipo. E foi Esse era aí o que você... plano. Aí Uhum. surgiu o Ilapel. O plano não deu certo por dois motivos. Primeiro que acabou lá, a pós-graduação acabou, né, a especialização acabou, e segundo que ela passou na faculdade lá de Medicina em Aham. Diamantina, vai começar agora 1º de julho. Aham. Então, eu ia virar Não. CLT, você já Aham. imaginou, cara? Depois eu peguei minha alma de volta lá da aeronáutica, entre Aham. aspas, eu tinha minha alma penhorada, eu ia penhorar de novo. Mas com De o filho novo. a gente faz, Claro. não vou dizer qualquer coisa, né? Porque Aham. qualquer coisa é muito amplo. A gente faz o que é necessário para o crescimento Ah, deles, ah. dentro da ética, da lei, né? E do que é correto de se fazer, né? Fazer tudo eu acho meio complicado, mas enfim. Então esse plano Daí- não deu certo. Aí eu já estava no Ilapel, né, cara, fazendo doutorado. E durante um tempo eu pensei, e agora o que eu vou fazer com esse doutorado? Cara, mas só que assim, né, abre um mundo novo, né, ah. a cabeça nova. Então eu tive a oportunidade de O conviver senhor com Ivete. Ivete Sartori. Ah, Cara, é a primeira que eu ia falar, né, cara? genial. Genial. Com o Padovan Aham. também. E o meu orientador, que é o José Mauro Grangeiro, cara, que é lá da UF, que é um cara, eu nunca vi, esse eu nunca vi. Esse eu nunca vi, Aham. assim, como orientador, assim, a disponibilidade e E a aí? capacidade de transformar o que está ruim Aham. numa coisa boa e reverter aquilo. E realmente eu tive muita sorte de ter o Guará de orientador no mestrado, que é um cara que sabe tudo de artigo, e ter o José Mauro Grangeiro e ter convivido com o Ivete Sartori. Eu espero que eu tenha correspondido ao que ela. Tem que publicar agora, hein? Pois é, Tem cara, que tá. publicar. Nós tivemos um problema, nós estamos com um problema no EndNote, cara. O Aham. Mendeley falhou, né? E Tem o que... Mendeley falhou e convivi com esses outros, os alunos lá. Ah, E durante muito tempo era online, que era ruim. Eu falava, falta a hora do cafezinho, que é a hora que você bate aquele papo, aham. Daí deu e foi certo. sensacional, não há arrependimento, mas a gente sempre tem dúvida, né? Todo mundo tem dúvida, né, cara? Eu também tenho as minhas dúvidas, são imensas, são enormes, são Meu muitas, amigo né? Júlio, eu tenho que chegar no final. Olha, tinha uma lista de coisas aqui, nem comecei. Eu queria falar de uns problemas de implante, de oclusão sobre implante que a gente está estudando aí, né? De perda de Isso, contato oclusal e tal, mas vai ficar para uma outra que já bateu a 1 hora. Cara, eu vou dizer cara. assim, ó, como eu falei pro Edinho aquela vez, eu falei assim, ó, eu só vou dar curso aí se você levar o meu ídolo lá, para eu quero tietar, tirar fotos e eu quero mandar para os Cara, meus grupos, entendeu? eu. Então, depois eu já posso te chamar de Aí. amigo, né? Então, para Pô, mim, foi, cara, foi um prazer aqui ter tido essa amizade, escutar as tuas histórias. Você viu que eu dei uma investigada durante a semana, me resgatou eu vi. lá, Finkel da Não, vida, aquela Clube foto Curitibano, sensacional que você me mandou muito, ali, não lembro. Cristiano Michelena, pô, Não, então, Michelena. então, cara, o tempo voa, né? O tempo voa. É, Então, eu queria te agradecer, né, de você ter aí disponibilizado o teu tempo. Vamos fazer outras aí com um foco mais específico, mas queria é, dizer que foi uma honra absurda você ter trocado, ter dividido com a gente essa história brilhante que é a história da tua vida. E eu não estou é. falando só de natação, né? Você sabe disso. Tá bom, Roberto, amigo? eu só tenho que te agradecer e mais uma vez é o que eu falo, a natação ela continua me É, abrindo as portas, né, cara? aham, Nesse encontro aqui, poder falar, eu sei que é muita coisa, é muito, muita história, e são N aham. histórias para contar, mas faltou aí talvez uma parte da odontologia. Eu agradeço as pessoas que entraram, o Denis está mandando aqui para marcar outra, Marcamos né? outra, marcamos outra. Pode deixar. E agradeço de coração mesmo, assim, é uma experiência que eu nunca tinha feito, Aham. nunca tinha tido, Ah, por esse meu jovem, né? perfil aí. Vivendo e aprendendo. Não, é isso aí, vivendo e aprendendo, porque e a gente tem que ser questionador, né? O que move o mundo são as perguntas, né? Como dizia o padre Vieira, quem não pergunta não quer saber, e quem não quer saber quer errar, né, cara? Então a gente tem que perguntar, tem que ser curioso. Eu te agradeço de coração aí. Quando você vier a Belo Horizonte, a gente tem que marcar talvez um dia você vir aqui Maio eu estou na indo de minha casa aqui. novo. Vamos combinar. Ótimo. A gente se for final de maio, que dia de maio? Aí eu tenho que olhar na agenda
Tá bom, tá Estou bom. meio idoso, né? Tá? Já nem lembro Mas direito. obrigado a todos aí que tiveram, Agradeço a se todos, disponibilizaram para ouvir a obrigado a todo gente, tá? mundo. Não deu Isso aí. nem tempo de perguntar direito como é que tá com a filha fora, mas daí você ia chorar, então melhor deixar pra lá. Cara, tá Fica bem, por viu, modo cara? também. Tá ótimo, foi Aham. uma boa decisão, foi uma Foi boa uma boa decisão. Isso aí tá decisão. Que ótimo, tá bom. bom? Isso aí. Amigo, muito Obrigado, obrigado. cara. Obrigado Isso a aí, todo força. mundo. A gente conversa. Precisar, Valeu. nós estamos aqui. Tudo de bom, gente. Muito Um obrigado. abraço. Tudo de Até bom. mais. Um abraço.